Estúdio 36 está de volta e é acostumado a conviver com a arte exposta nas paredes do restaurante japonês Nigiri, que frequentemente recebe mostras. Os funcionários do local agora experimentam a sensação de ter os seus próprios trabalhos apresentados na exposição As Estrelas do Nigiri. Para falar sobre esse assunto, sobre esse projeto tão legal, estão aqui comigo a administradora lá do Nigiri, Viviana Tancredi. Boa noite, Viviana, tudo bem? Um dos funcionários, o Thiago Oliveira de Castro. Tudo bem, Thiago? E o artista plástico Murá. Tudo bem, artista Murá? Que na verdade é um dos que ajudou a conceber essa ideia. São quantos funcionários no restaurante, Viviana? 42. Tudo isso? Nossa! Qual é a tua função lá, Thiago? Eu trabalho na Copa. Na Copa? Na Copa, Tá isso. Recebendo público, ajudando a finalizar o sushi. Isso. Fazer sushi é praticamente uma arte, né? Mas já fica para outro setor, né? Viviana, como é que surgiu a ideia desse projeto? Bom, a gente observando as exposições do Nigiri, muitas vezes tinham telas abstratas, então eu e um colega de trabalho, o Juarez, a gente estava brincando de a gente fazer uma exposição nossa. Até chegamos a pensar Aquela em fazer... piadinha de sempre, assim, esse quadro aí eu sei fazer também. Esse acho que eu consigo, né? A gente até pensou em fazer aula de pintura, mas com a correria do dia a dia acabou ficando só na brincadeira, até que eu conheci o Murá, que ele procurou o Nigiri para expor o trabalho dele como artista plástico. E ele contou um pouco também de um trabalho que ele faz em congressos, que ele convida também pessoas que nunca pintaram para pintar. E eu achei interessante, por que não fazer uma exposição dos funcionários? E eu cuido da parte do RH e do marketing, então com isso também eu consegui unir as duas coisas. E aí fizemos uma convocação, uma reunião surpresa, para não correr o risco de não aparecer ninguém, né? E foi um sábado super agradável, de repente todo mundo assustou, teve que pensar na hora ali o que fazer, e saíram quadros belíssimos e todo mundo gostou bastante, o resultado foi bem legal. Murá, como é que é esse trabalho que tu fazes que tu já tens desenvolvido em palestras, em seminários? O que eu procuro fazer é passar minha experiência de vida para as pessoas. Porque a tua história é mais ou menos assim, eu tu não comecei tinhas a pintar, nada a ver. eu comecei a pintar uma brincadeira com meus filhos, e aí o que acontece? E aí tu largaste tua profissão? Larguei, hoje eu vivo da arte. O que tu fazias antes? Eu trabalhei, fui diretor comercial de um hotel em São Paulo, sempre trabalhei com vendas a minha vida toda. Então esse meu lado vendedor fez com que eu vá buscar novos caminhos, né? Não tenho medo de ouvir não, então sempre vou em busca do sim. E o que acontece? Eu procuro passar para as pessoas a minha experiência de vida. Então no caso dos congressos, como foi no Nigiri, a resistência das pessoas é muito grande. Porque é o novo, é uma coisa que não estão acostumados, tem medo, vergonha. Mas o que as pessoas têm medo em geral? Vergonha de se expor, de não saber vai ficar feio, vai ficar bonito. E assim nos congressos com os médicos, quando montam um painel grande, eles quando falam que vai ficar feio, eu até comento que ou vai ficar horrível, eu falo, tem vários horríveis. E mostro os que estão em branco. Então o camarada quando vê, ele vê, eu falo, como esse está horrível, mostro o branco, e aí e apresento o que está pintado, então isso quebra aquela resistência. E no Nigiri não foi diferente. Quando nós apresentamos, eu cheguei para eles e falei que eles seriam os artistas da exposição, a cara de todo mundo ficou meio esquisita. O pessoal ficou meio... Mas aí, conforme começou o trabalho rolar, você vai vendo que as pessoas vão se envolvendo de uma maneira que tudo que está acontecendo fora dali, eles não estão prestando atenção. Eles estão focados naquele trabalho. Então, é um resultado muito legal de você ver esse processo, né? Thiago, agora eu quero ouvir de um funcionário mesmo, assim, como é que foi, tu já tinhas algum contato com arte, fora aquelas exposições que sempre tem lá no restaurante? Não, nunca tinha pintado na minha vida. Já tinhas pensado em pintar alguma vez? Não, nem pensado em pintar, não. Pra mim foi uma grande surpresa, né, porque cada um pensava uma coisa, o que vai ser essa reunião, o que vai ser a reunião? Todo mundo tinha uma opinião, mas ninguém chegou nem perto, né. Tinha aquela rádio corredor, cada um achava... cada um achava... Olha, imagino que tem gente que tenha ido com medo, né? Sim, de ser demitido depois da reunião. Muitos falaram, demissão em massa, alguma coisa assim, meio de serviço. Mas foi bem legal, tenho certeza que tem vários lá que participaram, que gostaram. Todo mundo, creio eu, que gostaram. E tá lá, a exposição tá lá. E se alguém quiser ir lá dar uma olhada... Claro. Como é que é o processo, Murá? Assim, tu apresenta as telas em branco... Em branco. E tintas. E tinta. Aí o que acontece? A pessoa, eu coloco... Aí chega um ou outro, Murá, me dá uma orientação, que cor que eu coloco aqui?
Eu não ensino nada. Não... Mas assim, nem a segurar o pincel, Nada, nem nada. Eu coloco e o camarada se vira na hora. E a pessoa tem chance de começar de novo se não gostar? Tem, porque ele é o artista, não sou eu. Tá. Ele tem que sentir se está bom para ele ou não. Então eles chegam para mim, Murá, por favor, desenha aqui um barquinho para mim. Eu falo, olha, amigo, desculpa, mas eu não sou artista. O artista aqui é você. Você faça qualquer coisa que para você seja o seu barco. Então qual que é o objetivo? É que ele tire dele 100%, porque o quadro tem que ser 100% dele, não nosso, meu e dele, né? Porque eu posso dar uma opinião que seja contrária à opção dele e ele vai levar aquele quadro para casa e falar... Já vai barrar o processo dele, exatamente. Né? Então o objetivo é tirar tudo que tem dentro dele naquela tela. Tiago, esse quadro aqui de cima é o teu, né? Esse primeiro quadro aqui. Como é que tu começaste a pintar esse quadro? Para começar a falar a verdade, eu comecei fazendo uma coisa bem diferente desse Bem daí. diferente do resultado final? Não, comecei desenhando com um lápis mesmo, antes de botar tinta. E o que tu querias mostrar ali? Sei lá, na hora vai saindo, né? Tu vai pintando, vai começando a fazer o trabalho. Tu vai vendo, isso aqui vai ficar legal assim. Posso botar isso aqui que também já vai dar um contraste diferente. Assim vai indo. Quando tu vê, tu faz um trabalho e no final fica bem bacana. Tu gostaste do resultado final? Sim, adorei. A Viviana também entrou na brincadeira. Também, Não claro. Foi uma ideia só para os outros, eu botar os outros no fogo. Eu estava bem ansiosa para pintar também. Então como tu já sabias o que ia ser reunião, tu já estava meio que imaginando o que tu ias pintar. O que tu levaste para a tela? Foi tua primeira experiência também? Foi também, foi minha primeira experiência. Eu tive essa vantagem, né, de já começar a pensando um pouquinho antes, ter rabiscado em casa para ver o que ia sair. E na verdade eu fiz um desenho que eu sempre fiz brincando assim, quando você está conversando com alguém, que eu sempre fiz rabisco, resolvi passar para a tela. E eu também gostei bastante. Tem algum significado esse desenho para ti? Eu acho que tem um equilíbrio, né? Eu gosto muito do sol e da lua, eu acho que cada um tem a sua importância, eu acho que é um equilíbrio, uma sintonia. Tiago, tu achas que olhando as outras telas, tem telas aí de outros colegas, dá para identificar a característica pessoal de cada um? Assim, olha, esse é realmente a cara daquele meu colega de trabalho. Dá para identificar? Sim, eu tenho uns quantos. Tem uns que não estão aqui também, que estão lá na exposição, que são bem diferentes. E tu tá, na verdade, tu tá mostrando um pouquinho de si ali, né? Porque é uma coisa que tu nunca fez, a primeira vez que tu tá fazendo, que nem eu nunca tinha pintado, nem imaginado. Então tu vai fazendo o trabalho, quando tu chega no final ali, tu nem acredita que foi tu que fez aquilo, entendeu? Pela primeira vez, porque tu não ter tentado. Aquela tela aí com aquele peixe que mordeu a isca, tá linda demais. Vocês sabem de quem é? Vocês lembram? É o Nélio, ele é cozinheiro. Ele é cozinheiro, ele já tinha alguma... Então, parece que ele já pintou alguma vez, mas há muitos anos atrás e... Ele resgatou realmente, mas dá pra ver os traços ali de artista mesmo, muito lindo ficou. E aí os outros também, vocês sabem de quem é quem, cada quadro? Sim. Esse vermelho aqui que está embaixo do Tiago, de quem é? Esse vermelho é do Daniel, ele é chefe de salão. O que é o chefe de salão? Chefe de salão, ele atende as pessoas? Isso, atende as pessoas e comanda os garçons. E aquele azul embaixo do cozinheiro? O azul é o supervisor de produção, do Camilo. Ele cuida da parte da produção, do sushi, da cozinha, ele é o responsável por toda a produção. E o que está embaixo do teu, Viviana? É do Noé. O Noé é um garçom. E aí ele botou uma bandeirinha do Japão. Tem a ver, ele tem descendência ou é porque ele trabalha no restaurante japonês? Acho que foi pela identificação com o próprio nigiri mesmo. Claro.